Segundo o testemunho de Antonino Amaral de Medeiros, mais conhecido por Antonino Bolota, com 85 anos de idade, foi em 1942, tinha ele 7 anos, quando pela primeira vez teria havido a festa do Império das Hortas em honra do Divino Espírito Santo, tendo ele participado na coroação realizada nesse ano. Depois de um interregno de muitos anos, feitas as contas 26 anos, o ano de 1968, Faustino Pimentel Amaral teve a ideia de levantar, era assim que se dizia, de novo, o Império da Trindade, mais conhecido como o Império do Divino Espírito Santo das Hortas, pois em tempos idos seu pai, José Luís Pimentel, já havia sido mordomo daquele império. Para isso, levantou a coroa que estava na casa do Sr. Miguel Machado, morador na Rua das Hortas, o qual tinha sido o seu último depositário. Como a coroa estava em muito mau estado, foi necessário restaurá-la numa ourivesaria, a qual se mantém até aos nossos dias. Como as festas não se fazem apenas com a coroa, foi necessário comprar todos os acessórios que são necessários para fazer uma coroação, tais como os guiões, as bandeiras, os castiçais, entre outros. O mordomo das festas conseguiu convencer meia dúzia de lavradores para doarem um gueixo e então todas as famílias moradoras na área puderam ter uma pensão gratuita de carne e pão, consideradas para muitos uma esmola face às dificuldades vividas à data. Assim, reiniciaram-se as festas do Divino Espírito Santo da Trindade, depois de um interregno de mais de 2 dezenas de anos. Neste ano de 1968, apenas realizou-se a coroação, tendo caído na coroa a quantia de 900 escudos resultantes de ofertas de particulares. De recordar que a estrutura antiga do triato, popularmente designado por Império, local onde era colocada a coroa para a adoração e visita dos devotos, era de madeira, tendo sido nos primeiros anos emprestada pelo Sr. Manuel Clara. Mais tarde, oferecida pelo Sr. Miguel Raposo Amaral, mais conhecido por Miguel Salgado, foi construído um novo triato de madeira, utilizado por largos anos, pintado de vermelho e branco, como muitos se recordarão. Com o dinheiro depositado na coroa, juntamente com as ofertas de gado dos senhores Miguel Machado, Manuel Brum, Miguel Castanha e Antonino Turvão, o Império das Hortas foi adquirindo utensílios e materiais necessários para a realização das festas. Um ano depois, o Sr. Faustino associou-se como aliado importante a António Amaral de Medeiros, dupla de mordomos que se manteve por 20 anos, aos quais se juntou igualmente o Sr. Ângelo de Melo, na função de tesoureiro, com a singularidade de os três serem primos, uma vez que suas mães eram irmãs, sendo eles os então designados mordomos impulsionadores e futuros responsáveis das festas que se viriam a realizar no futuro, com a colaboração e contributo dos crentes e devotos ao Divino Espírito Santo que se quiseram associar. No ano seguinte houve mais ofertas, aderindo mais criadores de gados e assistindo-se a uma manifestação de fé ao divino em crescendo por parte da população residente na área e não só, sendo possível já no terceiro ano a distribuição de pensões mais completas, acrescentando-se a massa sovada inicialmente confeccionada na residência da Senhora Maria dos Anjos Ribeiro, mais conhecida por Senhora Maria dos Anjos Retalha. De realçar a caridade que se fazia e que muito pouca gente sabe. Enquanto se distribuíam as pensões, também se repartiam pensões por algumas famílias pobres e ainda por algumas instituições de solidariedade social da Sede Concelho, pois naquela altura havia muita pobreza. Mais tarde, as massas em forma de bolo e argolas, toda a doçaria, bem como algum pão caseiro, foram confeccionados nas casas de Antonino Amaral de Medeiros e de Faustino Amaral Pimentel, sendo as primeiras ceias de criadores realizadas na residência de Antonino Amaral de Medeiros, sentando-se os criadores e alguns convidados na pequena cozinha e quarto de jantar. Posteriormente, dado o maior número de convidados,
A ceia passou a realizar-se no piso superior da adega de Antonino e, por último, na garagem e espaço exterior contíguo da residência do Sr. Faustino. De referir que a primeira despensa de massa foi instalada na residência de Antonino Amaral de Medeiros, podendo os populares contemplar e apreciar as massas e ornamentações a partir da janela exterior de acesso para a rua, tendo-se esta tradição se repetido por vários anos. Em suma, as festas foram crescendo e tomaram grandes proporções, sendo consideradas das mais importantes do concelho. Para isso contribuiu muito o sacrifício pessoal, quer dos mordomos e seus familiares, que dispunham os seus aposentos e bens ao serviço das festas e que não tinham vida pessoal naqueles dias, quer de umas mãos cheias de colaboradores, tanto do sexo masculino na execução de tarefas para a realização das festas, como do sexo feminino na confecção do pão, das massas e demais doçaria, também necessária aos festejos. A ajuda de todos os moradores da área e não só, e as contribuições de géneros para as arrematações e de donativo em dinheiro foram também importantes para a realização destas festividades. Também foram sempre muito inovadores com a distribuição de pensões por todos os moradores da área, das pensões bem fartas aos criadores, pois são eles que doam o gado bovino. A mudança da pombinha é um rito que remonta aos nossos antepassados, tendo esta lugar na sexta-feira, primeiro dia que oficialmente tem início as festas, seguindo as bênçãos do pão e da carne. A realização da mesa das crianças decorre ainda hoje no sábado da festa, onde qualquer criança pode jantar uma carne guisada, prato tradicional de tempero apetitoso. A decoração das ruas é feita com recurso a arcos de caniço, inicialmente revestidos por cobertas de alcobaça e lençóis brancos por alguns moradores e mais tarde forrados com plástico colorido que servem de apoio à exuberante iluminação que se foi estendendo e modernizando ao longo dos anos. Foi construído um grande arco de madeira que ostenta uma enorme coroa e o nome do Império no começo da Rua da Paz, considerado como o pórtico de entrada das festas. A ida à verdura, constituída por ramos e folhagem de criptoméria, sempre foi tradição, servindo de tapete do piso do depósito da carne, bem como para ornamentação dos vários espaços das festas e das varandas das ruas. O lançamento das conhecidas roqueiras, bem como o famoso ratinho, que não era mais do que um foguete sem cana e voava sobre as cabeças, suspenso num arame, num trajeto de ida e volta, foram vários anos da responsabilidade do Sr. Fernando Ramalho, sem esquecer o precioso bazar, cuja organização dedicada coube ao Sr. António de Sousa, dono da mercearia existente na Rua das Hortas e conhecido por vizinho, e mais tarde a Antonino Braga Arruda, sem esquecer os colaboradores envolvidos na sua pré-instalação e funcionamento nos dias de festa. A música sempre foi uma companhia presente, audível quer através dos altifalantes que reproduziam canções de discos em vinil ou cassetes emprestadas por particulares, quer a resultante de concertos das bandas filarmónicas e mais tarde conjuntos e grupos musicais que atuavam no palanco montado para o efeito, sem esquecer a orquestra que acompanhava os cortejos de recolha do gado e do pão, bem como na distribuição das pensões. Outro momento importante e marcante na história do Império da Trindade da Rua das Hortas foi a constituição da Irmandade do Divino Espírito Santo da Trindade a 20 de janeiro de 1990. A inovação continuou com a construção do Triato do Espírito Santo numa casa doada por José Carvalho, João Carvalho e Maria do Rosário Amaral e inaugurado no ano de 1991. Este espaço serve de altar da coroa e lugar de culto, servindo igualmente para a montagem da despensa no seu piso inferior, onde se guardam e expõem o pão e a massa sovada para posterior distribuição nas pensões.
Outro passo importante neste percurso foi a construção do atual Salão das Festas, edificado num terreno doado pela Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, tendo o seu presidente, Rui Carvalho e Melo, tido um papel fulcral na concessão de um apoio financeiro por parte da edilidade que chefiava, mostrando-se pessoalmente empenhado para que a obra fosse uma realidade. E, como o velho não é eterno, os antigos mordomos deram lugar aos mais novos. De realçar o papel relevante que Artur Manuel Quintanilha de Medeiros, filho de um dos antigos mordomos, Antonino Amaral de Medeiros, e demais elementos da sua direção e irmandade tiveram na construção do dito Salão das Festas, tendo todos se empenhado na angariação de fundos para a realização da obra, que contou com o contributo de muitos crentes e devotos, alguns deles mantendo o anonimato até os dias de hoje. Inaugurado a 1 de junho de 2003, o projeto de arquitetura deste salão foi da autoria do engenheiro Vítor Couto, sendo a obra da responsabilidade do mestre Gilberto Bolarinho. É de notar que os atuais órgãos eleitos e a respectiva Irmandade mantêm o espírito e a maioria dos costumes e tradições das festas iniciais.